dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão clínica da ortopedia. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre fratura de estresse. Vou aproveitar e já convidar os colegas para a nossa outra sessão, que vai ser daqui a 2 semanas. A gente vai discutir o protocolo ERAS, protocolo de jejum encurtado para a cirurgia. Temos aqui a presença do Dr. Evandro Tinoco, ele é nosso diretor médico, vai falar algumas palavras aí no início da nossa sessão. Primeiro, eu queria agradecer, Marcos, que esse é um projeto de transformação. Quer dizer, eu acho que o Procardíaco tem hoje, na medicina do exercício e na ortopedia ligada ao exercício, uma visão de futuro. Não é? Então, é claro que a gente, olhando outras instituições de cardiologia que seguiram esse caminho em São Paulo e em outros lugares do país e do mundo, identificam que é importante a gente começar a discutir esse assunto internamente. Esse é um assunto que interessa a todo o público médico, que direto ou indiretamente pode lidar com alguém com uma sensação de uma dor, não é? E a partir daí lembrar dessa entidade que tem se tornado frequente, não é? Até porque a gente tem estimulado os pacientes e os próprios pacientes preventivamente têm aderido a programas de realização de maratona e, obviamente, a gente sabe que esse tipo de lesão não pode acontecer. Então, nada melhor do que a gente assistir uma conferência de alguém especializado no assunto para que possa trazer para nós, e a comunidade Procardíaco, quais são os sinais de alerta, o que está por detrás disso, o impacto que isso tem futuro, no retorno à atividade física, os fatores que se associam com isso e, principalmente, como prevenir. Muito obrigado, é uma honra, Marcos, querer retornar a você. Obrigado, Evandro. A gente vai fazer essa apresentação em 2 fases. A primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre fratura de estresse, alguns conceitos básicos, e a segunda parte serão todas de casos clínicos. São casos clínicos do consultório, alguns dos pacientes atendidos aqui no Hospital Procardíaco, então a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho isso aí. Lembrando que o osso ele é vivo e que, se a gente vai falar de fratura de estresse, a gente tem que lembrar da lei de Wolff, Julius Wolff, médico alemão, que viveu aí entre 1830 e 1902, mais ou menos, e 40 anos antes do advento da radiografia, ele teorizou que as trabéculas ósseas, elas se orientavam de acordo com as forças que recebiam, e inicialmente ocorria um estresse intramedular, e se esse estresse continuasse, ele partiria para a cortical, ou seja, é exatamente como a gente vê o surgimento de uma fratura de estresse, Inicialmente surge com o edema ósseo, a gente vai ver aí a ruptura de algumas trabéculas, e depois a gente efetivamente tem uma fratura que se completa. Ser um atleta é superar limites, e aí muitos pacientes hoje em dia começam fazendo atividade física por uma questão de saúde, mas logo depois se entusiasmam e querem cada vez mais. Então eu vou treinar mais tempo, eu vou correr mais, eu vou aumentar a intensidade dos meus treinos, eu vou diminuir o meu tempo. E isso é interessante, porém, sendo feito sem um planejamento, muitas vezes pode levar a uma lesão de sobrecarga mecânica. A fratura de estresse ocorre em aproximadamente 1% da população em geral, mas um em cada atleta com treino moderado vai ter uma fratura de estresse, e a gente pegando os atletas que fazem um esforço físico muito grande, e aqui incluindo os atletas de elite, 1 em cada 5 atletas vai ter uma lesão de sobrecarga mecânica com repercussão óssea. Então, as 3 palavras são duração, intensidade e frequência. Esses são chamados fatores extrínsecos, Um aumento na duração dos treinos, um aumento na intensidade, os treinos mais vigorosos. Treino sem dias de descanso, o osso, ele responde muito ao estresse. Você dá estresse e ele se recupera e fica mais forte. Porém, se você faz estresse diário, sem interrupção, muitas vezes, ou trocando os grupos musculares, você vai provocar uma fratura de estresse. Então, como é que surge isso? É um trauma repetido com lesão submáxima intensa, porque se a lesão ela é máxima e ela passa do limite do osso, você tem uma fratura aguda, Isso, você quebra uma trabécula, 2 e vai quebrando, e aí, efetivamente, em algum momento, você começa a já ver
uma linha de fratura aqui num T1. Nós temos a presença do Dr. Luiz Fernando aqui, no radiologista, que depois vai dar uma palhinha para a gente aí em imagem, que a gente vai ver aí em ressonância. Um outro fator fundamental é a análise da nutrição, principalmente quando a gente vê pacientes que tenham múltiplas lesões de sobrecarga mecânica, assim, vários ossos comprometidos simultaneamente. Então, a gente, toda vez que vê isso, é importante que a gente lembre que, eventualmente, esse paciente tem alguma causa sistêmica. Então, muitos problemas de dieta, pacientes com restrição de ingesta de proteína, leite, derivados. As pessoas têm uma preocupação muito grande com a beleza, então tem um cuidado específico em não tomar sol, usar cremes, isso pode produzir uma diminuição de produção de vitamina D. E uma atenção especial com os pacientes com síndromes desabsortivas. A gente vai ver aí 2 casos no final em relação a isso. Os membros inferiores são os mais acometidos nos corredores e saltadores, o membro superior é raro, eu particularmente tive poucos casos de fraturas de estresse em membro superior, a gente tem um caso aqui em Una. Os arcos costais em golfista é uma coisa que tem que ser lembrada, golfista e remador. Coluna vertebral em ginasta, nunca tive oportunidade de tratar uma fratura de estresse nesse grupo. E bacia, lembrando o futebol e principalmente os quadros de pubeite. Como é que a gente suspeita do diagnóstico? É uma dor no esporte que melhora com esforço, né? Repouso melhora, e faz esporte, a dor fica mais intensa. O início ele normalmente é insidioso, inicialmente sempre relato final de treino, né? E às vezes isso vai diminuindo. Uma coisa muito interessante, quando presente faz uma suspeita grande, é a dor à palpação óssea. Às vezes, outros casos também produzem dor na região, mas se a dor é óssea, tem que pensar que pode haver uma lesão de sobrecarga mecânica. As radiografias, em geral, não ajudam muito. A cintilografia pode ser usada, em alguns lugares especificamente são mais sensíveis, até a cintilografia, lesão de arcos costais, por exemplo, é difícil a gente achar em outros métodos. E a ressonância é o exame de escolha. Como fator de risco, é importante lembrar a fadiga muscular, né? Então, pacientes que treinam excessivamente e treinam com fadiga, parece que o músculo consegue dissipar um pouco as forças sobre o osso. E quando você está em fadiga muscular, muito provavelmente você provoca algum tipo de sobrecarga numa parte do osso, que também pode ser um fator que suscite a fratura de estresse. Nutrição. Alguns pontos importantes, baixa ingesta de leite e derivados, baixa ingesta de proteínas, aí fica um alerta para os pacientes vegetarianos e os veganos. Eu tenho alguns pacientes com lesões múltiplas no consultório por baixa ingesta de proteína. É difícil você convencer essas pessoas que elas precisam ingerir mais. Ser vegetariano é interessante, porém é muito difícil. Você precisa fazer um esforço bem maior para conseguir ingerir uma quantidade razoável de proteínas todo dia, principalmente se você faz exercício físico. Carências de vitamina D e quadros de desnutrição. Lembrar sempre que o overtraining provavelmente é a principal causa de fratura de estresse, ou seja, o organismo ele sempre precisa de um repouso. Esse aumento da intensidade ele tem que ser progressivo, lembrar que mais ou menos de 2 a 3 meses você vai aumentando isso. Cuidado para não ficar exausto, né? Se você ficar muito cansado, é importante ter um período de recuperação maior. E sempre lembrar de descansar os grupos musculares. Então, se você faz vários esportes, um dia trabalha membro inferior, o outro membro superior, dessa maneira você consegue evitar a fratura de estresse. E aí, quando é que a gente deve procurar o ortopedista especificamente? Bom, se a sua atividade provoca dor, tudo bem, faz parte, esporte dói, mas se essa dor ela persiste por mais de 2 semanas, é interessante que você procure um ortopedista. Como é que a gente previne uma fratura de estresse? Tentar não aumentar a intensidade com intervalos menores que 2 meses, incrementar no máximo 30% a cada 2, 3 meses. Sempre descansar um grupo muscular um dia ou 2 antes de fazer um treino mais intenso, principalmente, digamos, você corre. Então, você corre 2 dias um pouco mais fraco, aí faz um longão no final de semana, depois do longão, pelo menos 2 dias de descanso. E aí a gente, no corredor, o que faz longões e quer aumentar progressivamente a sua faixa etária, é muito comum você começar com 4-4-5, já 4-4-6, depois de 2 meses você vai para 5-5-7, ou seja, não sai de 4-4-5, por exemplo, para 5-5-10.
Isso é um aumento de 100%, é muito, muito intenso. Se você fizer isso, a chance de você se quebrar é muito grande. Primeiro caso, então, os microfones aí, doutor, estão lá em cima. Doutor Castelo, uma mulher de 52 anos, ela relata que ela fez uma viagem na Europa durante 15 dias e andou muito. Nunca usou tênis, né, durante a viagem, sempre com sapatos bonitos, botas e tal. Ela retornou com uma dor e inchaço no antepé que não melhorou durante 3 semanas. Né? Então, após 3 semanas, ela procurou, a gente pediu um exame de ressonância magnética e veio essa imagem. Luiz, só temos essas 2 imagens, a gente vai botar poucas imagens por caso, porque senão a gente não vai conseguir ver todos. Então, a gente tem aqui uma sequência com saturação de gordura, que é uma sequência na ressonância que auxilia a visualização do processo inflamatório. Né? Aquela imagem mais enegrecida, porque a gordura, a medular, óssea, a gordura subcutânea, ela é apagada pelo equipamento para fazer com que o processo inflamatório, com que a água seja mais exuberante. Então, ali naquele circular vermelho, né, onde você está apontando, a gente vê que tem uma área de hipersinal, ou seja, uma área brilhando dentro da medular e jogando mais para a porção medial. Já vê uma reação córtico-periosteal, grosseira, mais homogênea, definida, e com algum hipersinal nos planos profundos adjacentes, externo a essa área de reação periosteal. Então, isso demonstra um processo inflamatório com uma reação óssea, né? Esse osso está reagindo a algum processo, e esse processo inflamatório ele é tanto ósseo quanto ele é extraósseo. Né? E indo para a sequência T1, que é aquela sequência esbranquiçada, a gente vê que a medular amarela, que tem um sinal esbranquiçado normal, ela fica acinzentada nessa região, então que demonstra essa alteração inflamatória. Então isso, dentro de um contexto clínico adequado, já é um sinal de uma reação de estresse inicial sem fratura. Perfeito, exatamente. Essa paciente ela estava sendo tratada com tendinite, até porque ela tinha um edema importante nos extensores. Né? O colega tinha diagnosticado inicialmente que ela tinha usado um sapato com um cadastro um pouco mais apertado e tal, mas é importante a gente diferenciar e lembrar que a gente precisa pedir o exame, porque vai evoluir muito diferente de uma tendinite. Né? Essa paciente vai evoluir durante alguns meses. Então, se você não tira a carga, não imobiliza, isso muitas vezes se torna um quadro crônico. Essa paciente pode ficar 6 meses com dor. Marcos, e se o diagnóstico ele é feito só com radiografia e ultrassom, ele vai ficar como tendinite. Isso. Se você não tiver suspeita clínica de uma reação por estresse, de que seja dor, a palpação óssea, você vê o edema dorsal no pé, se faz ultrassom, vai ter líquido difuso ali naquela região, e aí o raio-x normal tem menos de 3 semanas e não tem fratura, isso é só uma reação inflamatória do edema medular, o raio-x vai ser sempre negativo. Isso aí vai passar com um diagnóstico de tendinite com facilidade, se não tiver um grau de suspeição maior. Esse caso está aí especificamente para lembrar que não precisa correr para quebrar, né? Basta andar muito. Né? Porque o princípio da fratura por estresse são cargas submáximas repetitivas. Para essa paciente de uma idade um pouquinho mais elevada, a carga, só o caminhar muito para ela já é uma carga acima da que ela está acostumada. Tá bom. Evandro, esse aí eu vou pedir seu auxílio. Paciente de 67 anos, um golfista, deu entrada no hospital com dor torácica. A dor surgiu após esforço físico durante o esporte, durante a prática do golfe. Tem uma piora progressiva há 2 meses, não consegue mais jogar. Fez a rotina, eletro, enzimas, na emergência, não teve nada. Saiu prova de esforço também, foi normal. Durante a prova de esforço, ele completou a prova, não tinha nenhum tipo de dor. A dor era posterior na região da altura da ponta da escápula. Esse paciente, antes de encaminhar para o ortopedista, o que precisa ser feito mais do ponto de vista cardiológico? Olha, do ponto de vista cardiológico, a princípio, não é? Ele está bem investigado. Não é? Existe um direcionamento muito grande do cardiologista para um olhar cardiovascular. Não é? Então, a gente, muitas das vezes, um doente desse, as pessoas vão querer fazer angiorressonância para afastar dissecção e esquece trigger point, esquece os problemas ósseo-musculares que podem ser causa de dor torácica
durante o exercício, não é? Então, há realmente a necessidade de cada vez mais, a gente está educando os médicos que trabalham na sala da emergência para poder fazer um exame acurado do ponto de vista das questões ortopédicas ou osteomusculares que causam dor no torácico. A gente conhece a síndrome de Tights, não é? Que é uma condição, alguns pontos, alguns trigger points para patologia de coluna, de compressão cervical, cervicobraquialgia, que é uma coisa que a gente vê com alguma frequência, mas eu não me lembro de uma situação relacionada a esse tipo de patologia que você está citando aqui, Marcos. Provavelmente, porque o golfe ele vem sendo introduzido mais recentemente, né, em nosso meio. Então, acho que agora, com o aumento, né, do fluxo de pessoas treinando golfe, né, a gente pode ter esse tipo de sintoma e síndrome na parte superior do corpo. Esse cara, ele sempre foi esportista, né? A vida dele é esporte. Ele jogava tênis até 10 anos atrás, até mais ou menos os 57 anos. Começou a ter muita dor no ombro, ele não conseguia mais sacar, não conseguia fazer mais smash. E aí ele migrou para o golfe, que é uma coisa relativamente comum da gente ver. Ele, na verdade, teve 2 entradas no PS. Teve uma primeira entrada onde fizeram um eletro, disseram que não tinha nada, liberaram. Na segunda, ele estava com dor, e aí eu não botei lá na história inicial, até para clarificar um pouquinho, mas na segunda ele estava em casa, à noite teve dor. E aí, mas ele tinha feito esforço naquele dia. Tinha ficado um pouquinho de dor depois e tal, na hora de deitar, na hora que ele apoiou na cama, doeu, ele ficou com medo, e aí resolveu vir para o hospital. Esse foi um exame de ressonância feito uma semana depois que ele chegou no consultório. Essa é uma imagem difícil da gente achar em ressonância, não é tão fácil assim. Eu pedi especificamente para fazer essa imagem. Luiz, o que a gente está vendo aqui, Luiz? Então, segue o conceito da alteração inflamatória. Então, a imagem da direita é uma imagem enegrecida porque a gente subtrai a gordura para ressaltar o processo inflamatório, né, aos olhos. E a gente vê em 2 arcos costais, nas porções posteriores, áreas de hipersinal desses arcos costais, traduzidos por um baixo sinal na sequência esquerda, que é a sequência T1. Então, mostra mais uma vez uma alteração inflamatória intramedular. A gente não vê uma irregularidade de corte peroxial grosseira, não consegue caracterizar uma área de fratura. Então, a priori, também uma reação de estresse inicial, uma alteração inflamatória inicial por sobrecarga mecânica. Você valoriza isso aqui, Luiz? Então, isso eu acho que tem uma certa dificuldade, que se olhar, existe uma assimetria dessa perda de sinal, né? E ali, toda a porção que é periférica à bobina, ela pode, por uma questão de falta de saturação, simular um processo inflamatório. Então, a gente já o radiologista está orientado que toda a extremidade do segmento estudado próximo à extremidade da bobina pode não saturar de maneira adequada. A ressonância precisa de uma conformação tubuliforme para fazer uma saturação homogênea e, eventualmente, aqui na porção dorsal, que ela é mais alongada, pode não saturar. Então, difícil, não acho que levaria em consideração esse hipersinal da musculatura, porque se for olhar do lado contralateral também tem alguma alteração, mas pode ser que sim, pode ser que tenha uma alteração inflamatória e que a gente acaba perdendo um pouco por essa perda de saturação nessa região. Tá. Esse paciente a gente fez um diagnóstico de fratura de estresse, isso é descrito no golfista, tem alguma relação com o gesto esportivo, mas muito com a frequência que se joga. Então, o cara que joga muitos buracos, mais de uma vez por semana, muitas vezes apresenta isso, né? Vamos lá. Esse é um caso muito interessante, um atleta corredor de ultramaratona. Ele tem dor no tornozelo há 3 meses. Você fala assim, como é que um cara consegue ter dor no tornozelo há 3 meses e continuar correndo? Mas isso é normal para o atleta de alta performance, né? Ele acha isso normal. Mas isso piorou após 2 semanas, onde ele correu durante 24 horas seguidas. Ele fez aquela prova da ultramaratona da Escola Naval. São 24 horas correndo. Correu 144 quilômetros esse paciente. O paciente levou a intensidade dos treinos com o objetivo de correr a ultramaratona, né? E ele estava fazendo treinos diários de 30 a 50 quilômetros por dia. Isso aí que realmente um treino realmente grande, né? Intenso.
E aí, eu falei assim, mas como é que você conseguia treinar? Eu falei assim, eu botava um balde de gelo, enfiava no meu pé. É um funcionário da Eletrobras, tinha um baldezinho embaixo da mesa dele, já pegava lá o balde, botava, né, enchia, e enfiava, deixava quanto? 20 minutos? Não, eu deixava 1 hora, deixava até meu pé ficar dormente. Caramba, bom, isso aí, com isso ele tirava a dor, ele anestesiava o pé e ficava sem dor. Então ele fazia isso antes e depois do treino, e continuava e correu. Fez a ultramaratona. Esse cara especificamente fez, durante o treino, ele fez uma bolha hemática embaixo da cabeça do 2º metro, ele tinha um pé plano, tem ainda o pé plano, e furou a bolha e completou a prova andando, parte correndo. E aí, quando ele chegou no consultório, aí ele estava mancando, assim, ele já não estava conseguindo andar direito, e ele botou gelo e não conseguiu resolver. E aí a gente já tem um quadro já com progressão aqui da... Não é mais somente o processo inflamatório, né? Mas a gente já tem um traço de fratura cometendo aí pelo menos já, talvez, aí 50% da tíbia nesse corte. Esse caso aqui entrou aqui para a gente lembrar, quando a gente fala assim, quando procurar o ortopedista, né? E a gente fala das 2 semanas, é por casos como esse, assim, para o cara não ficar 3 meses correndo com dor no final do treino e até... Se ele não vem ao consultório e continua mais um pouquinho, esse paciente ele completa a fratura, né? Essa é uma paciente de 15 anos, uma bailarina, treino intenso nos últimos meses, uma progressão da dor no final do ensaio para o início do treino. E, finalmente, dor para andar. Castelo. Bom, bailarina sempre chama atenção porque tem o movimento que é muito na ponta do pé, então acaba causando uma reação, um aumento de carga tanto em cima dos metatarsos quanto na região posterior do tornozelo, da articulação da tíbia com o talos, também um outro foco de inflamações e de lesões. E o que a gente vê aí é uma imagem T2 com supressão de gordura, tá certo, Luiz? Em que a gente vê um aumento do sinal na medular óssea do 2º metatarso, parece. Eu não vejo um aumento significativo, mas não vejo nenhum sinal de fratura ainda. Pelo menos eu não... tem talvez ali um pequenininho, com o início de uma fratura por estresse aí. Então você vê que não necessariamente corredor. Para o esporte da bailarina, esse é o movimento, essa a posição, acaba sobrecarregando essa região. Castelo, tira do balé, mantém no balé? Não, isso aí tem que afastar da atividade esportiva, ela tem que sair do balé, não pode continuar praticando balé, sob o risco dessa fratura completar e o estrago ser ainda pior. Muito bem, masculino, 34 anos, dor no cotovelo, o diagnóstico de tendinite no tríceps, a dor é bem posterior, né? Ele treinava diariamente musculação, todos os dias, e ele estava aumentando um aumento progressivo aí, e além disso ainda usava anabolizante. Doutor Bruno, senta aqui na frente, aqui, essa cadeirinha, por favor. Bom, Marcos, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, dá para ver um aumento de sinal, né, nas imagens aí ponderadas em T2, tanto aí na região posterior do húmero distal, né, já próximo do olecra, né, e nas imagens... Aqui, na verdade, o olecrano, aqui, ó, que a ponta do olecrano... Isso, o olecrano tem um finalzinho do húmero, né? Isso, E já dá para ver assim, um espessamento também, acredito ali em T1 da cortical, né, um espessamento. Correto. Isso já é um sinal indireto de que você pode fazer uma fratura por estresse aí. Luiz, tem alguma coisa na inserção aqui do tríceps? Tem algum sinalzinho aqui? Dá para ver alguma coisa aqui? Então, na verdade é um achado meio comum, meio repetitivo, essas alterações insercionais do tríceps, da porção tendínea, né? A porção muscular mais interna acaba não tendo tanta alteração inflamatória, mas a priori teria talvez uma alteração tendínea crônica, insercional, não uma alteração edematosa secundária ao estresse, por exemplo. Né? Uma tendinose, né? Uma tendinose crônica, mas não uma alteração por estresse, sim por alteração crônica. Isso, ou seja, talvez ele efetivamente tivesse o quadro de tendinite. O problema é que a dor dele tinha algumas características que diziam que talvez não fosse. Primeiro ponto de dor. O ponto não era exatamente na ponta do olecrânio. Era uns 2, 3 centímetros distais. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção no consultório. Ele chegou no consultório com o diagnóstico, né? E aí, na palpação, a dor dele é um pouquinho mais distal, né?
ele já tinha um raio-x, tinha um ultrassom, como o Castelo falou, isso é relativamente comum, você faz um raio-x, não vê nada, faz um ultrassom, vê um edema, tinha um pouquinho de edema na região, o colega radiologista descreveu como edema na região posterior do cotovelo, não fez uma precisão muito grande da região de edema. Mas só como tem, na realidade, tem uma alteração inflamatória de subcutâneo. Então, isso. Na realidade, subcutâneo está demasiado. Então, exato, isso tinha aparecido, essa imagem aqui, isso apareceu no ultrassom, então, com uma clínica de dor posterior, dor para fazer tríceps, né, dor no supino, e com ultrassom, com isso, ele ficou com um diagnóstico de uma tendinite da inserção do tríceps. Na verdade, o fato dele não ter parado acabou levando a uma sobrecarga mecânica, né? Ou então já era no início, eu não sei, quer dizer, a gente já pegou o caso no meio. Isso é muito raro, assim, esse é o único caso que eu tenho de fratura de una por estresse no consultório. Masculino, 22 anos, jogador de futebol de salão. Sempre jogava com tênis velho. Ele dizia que era mais confortável. Diagnóstico clínico de uma tendinite de Aquiles, né, e um Haglund, né. Castelo, temos essa imagem aqui, ó, um T1zinho, mas... Essa imagem T1, que é muito boa para ver a anatomia, a gente vê ali na porção posterior do calcâneo já um traço de fratura querendo se iniciar ali. Provavelmente se você fizer o T2, não sei se tem a imagem, mas o T2 deve mostrar uma área de edema da medular óssea importante ali naquela região. Tá. Exatamente isso. Aqui está só o T1 mesmo, porque normalmente a gente já não vê isso tão frequentemente em calcâneo, que é completar a fratura e migrar até a cortical. Esse é um caso mais, quer dizer, um pouco mais adiantado, e ele está aqui especificamente para lembrar que isso aqui, essa coisa do tênis velho, né? Quer dizer, nem sempre o tênis velho é adequado, né? Então, tênis com mais de 6 meses de uso, ou porventura até com menos tempo, se eventualmente soltou algum pedaço dele e tal, se não tem um amortecimento adequado. Isso é muito importante, principalmente futebol de salão, uma quadra dura, né, uma quadra que exige muito do atleta. A pergunta agora, então, aos os colegas que estão aqui na frente, os debatedores, quando retornar aos treinos? Então, vamos lá, vamos pegar esse caso aqui, é um caso de uma médica aqui do hospital. Eu entrei no caso à frente disso, não entrei nesse momento, não. A médica, 41 anos, é uma triatleta, uma história de oligomenorreia, mas ela achava normal, porque treinava muito. Ela, pelo menos uma vez ao dia, de 4h30 da manhã até as 6, ela treinava, nesse período especificamente, treinava mais bicicleta, e fazia os outros treinos de natação e corrida ao longo do dia, às vezes na academia, na esteira. Inicialmente teve essa imagem aqui. Luiz, comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o exame de cintigrafia mostra áreas de captações simétricas, bilaterais, provavelmente mais anteromediais. Aqui a gente não tem a tridimensionalidade do exame, mas provavelmente mais anteromediais. Então, achados bem sugestivos com a síndrome de estresse tibial medial bilateral, né, que, junto com a clínica da paciente, a cintigrafia tem essa questão da alta sensibilidade. E, na realidade, ela tem uma perda na especificidade porque a gente não tem uma noção anatômica tridimensional adequada da região, mas topograficamente a gente consegue realmente inferir a área da alteração inflamatória da captação. Essa paciente recebeu um diagnóstico de canelite, ela ficou 2 meses de repouso para corrida, ela continuou com natação e bicicleta. Tinha alguma dor à palpação da tíbia direita e da tíbia esquerda, sem dor para andar. Aí, um TC de controle, viu um espessamento cortical. Aí, Tebaldi, olha só, 2 meses, sem dor para andar, porém, com dor ainda a palpação óssea. Ela reclama, não, mas você apertou muito forte, tá? Você usou muita força, por isso doeu. Essa paciente, ela... Nesse momento aqui, quando ela ficou sem dor e 2 meses, ela leu que 2 meses era suficiente para curar uma fratura de estresse. E aí, ela falou, eu vou voltar a correr. Você concorda com ela ou você pede para ela segurar mais tempo? Marcos, esse tipo de paciente, ainda mais que a colega tem acesso à nossa literatura, então vai questionando tudo que a gente passa para ela, né?
Primeiro que ela já entra com quadro de oligomenorreia, então a gente já vem com aquela tríade quase completando a tríade da mulher que está nessa faixa etária. Então, só completar isso, ela realmente também comia muito pouco, porque ela tinha uma preocupação excessiva com o peso. A tríade, né? Ela completava a tríade. Completava a tríade. Com um exame de cintilografia, entendeu? Com agora 2 meses de repouso, com uma tomografia mostrando espessamento cortical na região anteromedial, ou seja, é a pior área assim, para ela ocorrer uma fratura por estresse. É uma área que tem baixa vascularização, risco de uma pseudartrose, de uma não consolidação, se vier a ocorrer a fratura, é muito maior. Que ela precisa ficar afastada da atividade, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Pois é, mas não ficou. Ela falou assim, olha, a minha tibia está mais forte, né? Está mais grossa. E efetivamente estava. Eu conheço a história. Né? O espessamento retornou, iniciativa própria a correr. Novamente, dor e diminuição. Dor no final do treino, dor no meio do treino. Quando ela parou de andar, começou a dor também para andar, ela resolveu fazer novo exame. Aí, a cintilografia mostrava que ela ainda estava, francamente, iria quebrar. A direita estava com um quadro bem mais intenso, quer dizer, não só mais aqui nessa área onde ela tinha mais dor, mas já progredindo para toda a cortical. Então, é importante lembrar que não existe, talvez, um tempo pré-estabelecido máximo. A gente vai mostrar um pouquinho aí sobre esse estágio de Arandiette-Griffith, que dão uma ideia para a gente, né? Se você tem positividade somente no estiro, em geral, em 3, 4 semanas vai, né? Você já vai com o estiro, empoderado em T2, né? Já vai, talvez dobre esse tempo, 3 a 6 semanas. Se já tem uma ruptura de cortical, aí a gente vai precisar de 4 a 5 meses, né? Desculpe, de 3 a 4 meses. E de 5 a 6 meses, se já tiver uma linha de fratura visível. Quer dizer, lembrar que nem todas as fraturas de estresse são iguais e que, em algumas situações, a gente pode necessitar até como se estivesse tratando uma fratura de fêmur, né? Nessa área, você tem que ter muito desse cuidado mesmo, entendeu? Lembrando-se da baixa vascularização e considerando o tipo de paciente, há de se adotar uma conduta mais agressiva, sim. Então, um procedimento cirúrgico que você visualiza já um traçozinho em alguma cortical, se justifica. Perfeito. Esse é um caso também único no consultório, né? Foi raro, assim, 58 anos, aposentada, dor na fossa ilíaca esquerda. Essa paciente veio por iniciativa própria. Ela estava tratando com ginecologista já há bastante tempo, os exames ginecológicos eram normais, ela corria 3 vezes por semana e fazia 3 sessões de yoga por semana. Assim, ela praticamente só descansava domingo. Ela, inicialmente, dor no final da corrida e depois espontânea ao longo do dia. Quer dizer, então, quando ela chegou no consultório, chegou nessa fase e já tinha no momento do exame, assim, a palpação óssea eu não consegui perceber dor, mas ela tinha um desconforto realmente mal localizado nessa região. Luiz, o que você pode descrever para a gente aqui nessa imagem? Então, sequências também ponderadas, o enxiro ou saturação de gordura. Aí a gente vê que tem um edema na asa ilíaca esquerda, ali tem uma alteração inflamatória. Pega ali espinha ilíaca, também anterosuperior, provavelmente. E tem já algum grau, a priori um grau de reação periosteal com uma diminuto traço hipointenso intramedular. Que exatamente. Então, a priori, essa falta de sinal dentro de uma alteração inflamatória nos deixa muito confortável em dizer que, na realidade, se a gente tem uma perda do trabeculado ósseo habitual naquela região. Então, é um traço de fratura, microfratura ou macrofratura, vai decidir com o raio-x ou TC. Mas a gente pode inferir que tem uma alteração inflamatória e com essa área de ausência de sinal intramedular, a gente já tem uma perda ali do macrotrabeculado ósseo. Então, é uma reação de estresse com um pequeno traço de fratura associado, uma fratura cortical, e que sugere muito aquelas alterações de insuficiência, né, das fraturas corticais, etc. e tal. Então, tá ótimo. Esse é um caso atípico também, único, a única fratura que eu tenho de asa. Castelo. Só para deixar claro, existe um diagnóstico diferencial importante, não tão comum, que é o síndrome do trato iliotibial proximal. O pessoal conhece muito a síndrome da banda iliotibial na altura do joelho, distal, e esse aí é bem menos frequente. Na verdade, esse não, né? O quadro que pode até ter começado com isso,
que é ali onde a banda iliotibial se prende ali na asa do ilíaco e pode começar ali com uma dor no local. Provavelmente a paciente pode até ter sido orientada de que poderia ser isso, ignorou o início dos sintomas, e a sobrecarga naquela região foi continuando, virou um edema ósseo, uma fratura por estresse, daí por diante. Tebaldi, vamos lá. 37 anos, paciente com 2 filhos. De janeiro a junho, começou a academia sem supervisão, tá? Ela ia à academia todos os dias, ela entrou numa de que ia ficar sarada e sarada rapidamente. Eu malhava de 2 a 3 horas por dia, fazia leg press, agachamento, corrida. Isso, o objetivo dela era ganhar coxa. Essa coxa precisava aumentar, ela achava que tinha uma coxa fina, esse tipo de coisa. Começou com uma dor na virilha e ficou com um diagnóstico clínico de pubeite. Essa pubeite não se resolveu, ela fez 10 ou 20 sessões de fisioterapia, não me recordo agora, mas chegou no consultório porque estava tomando anti-inflamatório, tomava anti-inflamatório, a dor melhorava, mas ela malhava, voltava a doer, ficou um quadro meio arrastado. E aí a gente tem essa imagem aqui. Bom, já até pela histórica, né, pelo histórico aí que você colocou, dá para ver que ela já entrou com erro de treinamento, né? E isso já nos fatores de risco para fazer uma fratura por estresse. Então já dá para inferir que ela realmente o diagnóstico dela prévio foi equivocado, a pubeite não se encaixa, né? Faz parte do diagnóstico diferencial pela região, pela proximidade, mas já observa-se na imagem, na ressonância ponderada em T2, você já tem um traçozinho de fratura na parte interna do colo, né? E com edema, não é a ponderação ideal, mas já dá para ver um edemazinho ósseo de certa forma, né? E clássico aí já de um traço de fratura que pode se completar. Perfeito. Uma característica importante é a fratura do colo do fêmur por estresse, ela pode acontecer na cortical medial ou na cortical lateral. Essa aqui ela é um pouquinho mais benigna, muitas vezes a gente consegue tratar de modo não operatório, sendo que esse traço aqui já está começando a ficar perigoso. Eu discuti com a paciente especificamente se a gente podia ou não operar e tal, ela preferiu tratar com par de muletas. São as diferenças em que intercorrem na face de compressão e na face de tensão. Se fosse aqui em cima, aí a gente não tinha opção. Ia ter que operar de qualquer maneira, porque a iminência de se completar mesmo sem carga. Exatamente. é grande. Então, lembrando que as fraturas do colo do fêmur por estresse, elas ocorrem, né? E lembrando que quando elas são na parte superior, elas são de indicação cirúrgica. Corredor, 42 anos, tem um genovaro, dor com piora progressiva, surgiu inicialmente no 8º quilômetro, nas últimas semanas, dor após poucos minutos de corrida. Castelo. Esse paciente chegou com essa radiografia aqui. Faz de conta que você só tem essa radiografia aqui. Na radiografia a gente não vê muitas alterações, não. A radiografia passa tranquilamente como normal. Se você for ver ali, Marco, tem uma área um pouquinho mais esclerótica ali no medial, mas que não dá para taxar o diagnóstico como fratura por estresse por conta dessa linha. Ela é bem na linha da FIS. Se você quiser, você vai achar uma no fêmur ali também, ó. No fêmur um pouquinho mais lateral, aí você vai achar também. Então, não dá essa linha, eu acho que te dá uma suspeição, mas não fecha o diagnóstico, hipótese nenhuma. Fica lá. Esse triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Não pode mostrar, porque a densidade é diferente do outro lado? Sabino, detalhe, acho que não dá para você fechar o diagnóstico. Força a imagem porque a gente tem uma ressonância do lado, né? A aula de fratura por estresse. Chama. Não, mas se a gente pegar a fisiopatologia da reação de estresse, que na realidade tem uma osteopenia secundária, né? Então antes da fratura existe uma osteopenia, uma perda de densidade óssea, então a gente teria que vir em uma área de menor densidade. Ali, se a gente for olhar com um pouquinho mais de atenção, parece estar mais esclerótica. Tem ali esclerótica, seria a base do triângulo, mas uma área de esclerose ou de maior densidade. Então, iria contra a fisiopatologia. O que a gente esperaria ali seria uma área de osteopenia no raio-x.
Né? Então, aquela Muito linha bem, doutor esclerótica... Luiz. O senhor matou o diagnóstico. Isso aqui é uma radiografia de controle, essa é depois. Ah. Muito bem, muito bem. Isso era uma pegadinha. Está alterado. Não, tá. Exatamente. É verdade, aí faz uma reação... Não, mas ele matou de direitinho. densidade. É isso. Então, Castelo, olha só, isso aqui chama atenção? O Genuvar, a gente sabe que paciente com Genuvar, ele tem um aumento da sobrecarga no compartimento medial do joelho, assim como o valgo tem um aumento da sobrecarga na região lateral do joelho, né, no compartimento lateral. Então, um corredor de 42 anos com Genuvaro, ele tem uma tendência maior a fazer uma sobrecarga maior no lado medial do joelho. Então, faz todo sentido de que essa fratura por estresse tenha ocorrido no compartimento medial. Muito bem. Desculpe, eu só tenho essa imagem porque eu não consegui o exame desse paciente. Esse paciente chegou na emergência aqui do hospital sexta-feira, sexta agora. Tá? O empresário joga tênis 2 vezes por semana e futebol 3 vezes por semana. Tá? Ele chegou sem conseguir andar praticamente. Ele estava com uma muleta andando, a médica ficou até assustada. Me ligou, a gente conversou com ele já estava em uso de anti-inflamatório, já tinha usado, na última semana estava usando Tilex de 30, de 6 em 6 horas. Assim. Na história clínica dele, tem uma desinserção da adutora direita há 3 anos atrás e tinha uma dor à palpação da pubis. Né? Ele tinha um exame de ressonância, esse paciente eu não tive a oportunidade de atender presencialmente, mas... só para lembrar que existe, e às vezes a gente pode ter dores atípicas, né? Na pubis, a única coisa que a gente via era um aumentozinho de sinal aqui, ao redor da sínfise. Castelo, você tem uma experiência boa aí com futebol. Você vê isso com alguma frequência? Marcos, isso é muito comum. Eu fiz um trabalho, tem quase 10 anos já, em que a gente pegou 20 jogadores de futebol, quase o elenco profissional do clube inteiro, e 20 controles sedentários. E o Tebalt foi um dos controles, não fazia nada. E a gente colocou, esses 40 na máquina de ressonância para comparar alterações no pubis. Então, e a média de idade dos jogadores é em torno de 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E 95% deles já tinham alterações degenerativas no pubis. Então, aquilo que a gente vê ali, alguns osteófitos, um ligamento um pouquinho abaulado, isso aí, tendinopatias, isso aí é presença obrigatória na ressonância magnética de um pubis de um atleta. Em relação ao edema ósseo, a gente teve, se não me engano, 4 casos entre os jogadores assintomáticos, todos assintomáticos. E um caso de edema ósseo dentre os controles, que fugiu do nosso... foi inesperado. Então, a gente sabe que atletas de futebol profissional, ou esse aí a gente pode dizer que fazendo atividade física 5 vezes por semana com alguma intensidade, a gente pode dizer que a gente vai encontrar edema ósseo em alguns deles, e não necessariamente esse edema ósseo tenha equivalência com a dor. Tá? Então, isso é importante. Não é ver o edema e achar que por isso esse cara tem dor. Mas, no caso dele, tem dor, bate com um quadro clínico, então ele tem uma osteite, o diagnóstico de pubalgia aí fechado com edema ósseo da sínfise. Luiz. Então, eu acho que é também interessante ressaltar que o Rodrigo falou, que eu acho que a ressonância ela mostra demais. Então, quando a gente faz uma avaliação, né, com os laudos extensos da ressonância, porque a gente vai ver quaisquer alteração degenerativa, crônica, inicial, tardia, leve, a ressonância vai mostrar se tem significado clínico ou não. Então, aí realmente muito importante essa interação nossa, do radiologista, com vocês, médicos solicitantes, para poder definir. Porque eu já fiz muitos exames dos pacientes do Rodrigo de futebol e realmente ele chega com uma lesão de posterior de coxa e você vê que ele tem uma sinovite fibroacetabular, tem impacto, tem pubalgia, tem outras lesões associadas e que clinicamente não tem nenhum significado. Então, nesse caso que dá para observar nessa imagem especificamente, é que tem realmente o edema, tem uma simetria desse edema, provavelmente ali na porção adutora, ali inicial profunda à direita, né, a gente vê que tem uma inserção à esquerda, difícil mostrar. Seria mais para o lado um pouquinho, nessa região. Aqui, por exemplo, a gente vê que tem uma ausência de fibras ali daquela porção adutora desse complexo endinoponeurótico, então poderia ser uma ruptura inicial, que justificaria essa dor à direita desse paciente. Né? Então, ele poderia estar fazendo uma pubalgia, uma osteite púbica reativa inicial, mas com alguma ruptura já de porção adutora. E essa desinserção desse adutor direito há 3 anos,
Isso aí é um fator de risco para o desenvolvimento da pubalgia. Você tem um desequilíbrio, né, da musculatura abdominal e adutora, e isso faz uma sobrecarga na região pública. Se esse empresário / atleta não fizer uma musculação, não fizer um trabalho de força bem feito, é possível que o público dele não aguente a sobrecarga das atividades físicas. Isso é muito importante, Castelo. O que a gente vê, as pessoas envelhecem, continuam fazendo esportes, algumas fazendo até de maneira bem intensa, esse cara praticamente faz esporte todo dia, mas se você fala para ele, olha, você precisa fazer uma preparação muscular para conseguir fazer o esporte, é muito difícil a gente convencer o paciente disso, ou seja, se você quiser fazer esporte, eu vou chamar isso de esporte de alta performance, tá? Paciente de 48 anos, com atividade esportiva intensa, 5 vezes por semana, esse cara precisa de uma preparação muscular, né? Esse paciente, ele relata que ele tem ficado parado de 4 a 6 meses por ano nos últimos 3 anos por lesões repetidas. Ou seja, ele sai de uma lesão, joga 4, 6 meses e tem outra lesão. E basicamente porque não faz uma preparação adequada. E a característica do esporte, quem gosta de corrida, de jogar tênis, de jogar futebol, geralmente não gosta de academia. E para você botar na cabeça desses pacientes que é importante que ele se prepare para conseguir fazer melhor e sem lesões a atividade física dele, é um pouquinho complicado. Muito bem, esse é um caso interessante, um paciente nosso que tem uma patologia um pouco diferente. O quadro começa em 2015, ele é um advogado, fazia corrida 5 vezes por semana, já com esse material de síntese implantado. Ele teve uma fratura transtrocanteriana, que praticamente não dá para ver sinal aqui, ficou muito bem operado, foi operado em São Paulo. Há uma dor na coxa esquerda, dor mais ou menos nessa região, tá? Passou por vários colegas, ele voltou a São Paulo, conversou com o médico que o atendeu. O colega fez uma radiografia e falou que estava normal, né? A dor dele sempre no final do treino, e essa dor progrediu para o início do treino. E quando ele chegou no consultório, tinha dor para andar. Ele entrou no consultório mancando. Isso em 2015. Então, ele tinha uma haste veroneio implantada e, ao redor do pino distal, ele fez uma reação periostal com espessamento periostal, né? E se você vê que ela só está nesse plano, no plano do parafuso, que se você olhar o perfil, não tem espessamento, né? O espessamento, você só consegue vê-lo no AP, no perfil não tem espessamento. O diagnóstico, a gente tinha uma outra imagem, tinha uma outra cintilografia da época, desculpa, eu não pude achar, essa cintilografia é, na verdade, anterior. Oi? Na radiografia em perfil aparece um traço para cortical anterior. Isso aqui? É. Eu fiquei em dúvida se era ou não uma fratura nessa região, mas eu achei que era o forame nutrício pela característica. Eu achei que isso aqui foi uma reação de estresse, a gente não tinha como fazer ressonância dele, a gente fez uma cintilografia, e onde a gente vinha um aumento de captação na cortical lateral um pouco, na cortical medial intenso. E plotando as imagens uma sobre a outra, essa reação de estresse ocorria exatamente aqui em torno desse pino. Tá? Eu fiz uma revisão da literatura sobre isso, não encontrei nada, não tem nada descrito na literatura sobre isso, mas alguns trabalhos sobre enrijecimento do osso, não com haste intramedular, mas sim com placa, com reação óssea, pós-implante pelo excesso de rigidez do material. Então, a força, ela vem por aqui, entra na cabeça do fêmur, aí ela sai do osso, ela entra no implante, vem pelo implante e ela se dissipa nessa região. Ou seja, a força não está passando pelo osso, ela está passando pelo implante e pelo pino. E isso está causando uma reação periostal. Na época, a minha indicação foi repouso e mudar um pouco a atividade. Ele fez isso efetivamente e ficou muito bem. Ficou muito bem. Isso, essa aqui. Ficou muito bem até 2007. Em 2007, ele começou a praticar remo. Desculpe, velejar. Ele apoiava os 2 pés e ficava com o fêmur, né, segurando o corpo para fora.
Essa aqui é a radiografia de 2015 e essa de 2017. Olha só. Em cima daquela reação que ele tinha, ele fez outra reação, tá vendo? Tá vendo duas? Parece que em duas pequenas linhas aqui. E ficou um pouco mais longe o parafuso, tá vendo? O parafuso chegava até o início da cortical, agora ele está um pouquinho. Às vezes pode ter diferença de angulação, mas eu procurei ver uma radiografia que fosse bem semelhante, já com, né, com o mesmo grau de rotação. E aí, de novo, um excesso de captação. Ou seja, é uma reação de estresse com implante num esportista, né? Uma coisa um pouco atípica, assim, foge um pouco do escopo da aula, mas para mostrando que essa reação de estresse ela ocorre também causada por outras causas. Esse foi o tratamento que a gente fez com a retirada do implante, e esse paciente ficou muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre pacientes com fraturas de estresse e com algum tipo de síndrome carencial. Paciente masculino, 24 anos, jogador de vôlei de quadro. Joga 3 vezes por semana. Dor no joelho há 8 meses. A única coisa que chamava atenção na história dele é isso aqui, ó, uma baixa ingesta de leite e derivados. Ele disse que aos 8 anos ele enjoou de leite. E aí nunca mais tomou leite. E aí desenvolveu essa fratura de estresse aqui na região posterior do platô. Tebaldi, essa ausência de ingesta de leite e derivados pode ter alguma repercussão, ser algum fator predisponente para esse tipo de fratura? É claro que o metabolismo do cálcio tem que ser investigado, né? Mas ele tem condições de ter essa ingesta através de outros alimentos, né? Não necessariamente o leite propriamente dito. Então, tem que ver se tem algum erro no metabolismo dele, de captação, reabsorção, excreção, se ele está perdendo. Então, não só a questão da ingesta. Então, ele poderia também ter feito fraturas em outros lugares, não necessariamente só nessa região. Sim, exatamente. O leite, quer dizer, a baixa ingesta de cálcio através de leite e derivados pode ser suplementado com outros alimentos, mas é mais difícil. Então, quando você se fica longe de leite e derivados, você não toma leite, mas come queijo, toma iogurte, ricota e tal, vai normal. Agora, se você não come nada de laticínio, a ingesta de cálcio é complicada, principalmente se você faz sobrecarga mecânica. E algumas... esse paciente ele poderia desenvolver isso independente de qualquer coisa, né, só pelo esforço em quadra dura, né? A gente tem outros casos, mas me chamou a atenção que ele especificamente tinha isso. Quer dizer, isso aí eu ressaltei para ele que ele precisava ingerir mais cálcio e ele, na verdade, já não tinha mais essa coisa, ficou meio que da infância, que não tomava leite e tal, voltou a tomar leite. Esse paciente hoje está bem. Esse é um caso muito interessante. Essa paciente voltou no consultório na semana passada e a gente está no meio da investigação da segunda patologia dela. Ela é médica, tem 48 anos. Eu tratei dela em 2015 com um SUDEC no pé direito. Tá? Há 2 meses voltou a ter dor no pé direito com uma história de eventual entorse. Ela tem desde a adolescência vômitos frequentes pós-alimentares. Né? Ela não são vômitos induzidos. Assim. Ela fala que não tem nenhum distúrbio, né? E tinha uma síndrome do intestino irritável, esse é o diagnóstico dela. Depois de muita conversa, ela é casada com um cara que era técnico de radiologia, depois fez medicina, hoje é médico também, então ambos são médicos. Eles se mudaram para Miguel Pereira, saíram de Macaé, se eu não me engano, falando que a vida lá não estava muito legal, tinha mudado, uma cidade também um pouco mais violenta, e queria uma coisa um pouco mais tranquila. Um colega sugeriu que uma vida mais tranquila para ela ia ser legal. Depois que ela mudou para Miguel Pereira, ela foi num gastro que identificou que, na verdade, ela tinha uma alergia à caseína e ao glúten. Tinha uma carência de B2 e uma discreta carência de B12. Além disso, fazia o uso crônico de omeprazol por conta dessa dificuldade alimentar. E interessante que, apesar disso, ela não tinha uma anemia. Né? Ela, hoje, faz uma suplementação de 200 mil unidades de vitamina D diário. Eu acho que eu nunca vi uma paciente... 20 mil. Eu nunca vi uma paciente suplementar 20 mil por dia, mas ela faz por iniciativa própria.
E a vitamina D no sangue dela está em 48 nanogramas por ml, o normal é de 30 a 100, né? Então, a princípio, não está fazendo intoxicação. Ela também está em investigação de doença neurológica, tá? No exame clínico, a gente viu que ela está, na verdade, com clonos nos membros inferiores. É quase um caso que não é ortopédico esse, né? Podemos começar aqui o seguinte. Primeiro, ela deve ter um distúrbio desabsortivo, né? Já pela história clínica. Alergia à caseína, glúten, já vai causar algum grau de desabsorção, síndrome desabsortiva. Você ter isenção total de glúten na alimentação é muito complexo, muito difícil você alcançar isso. O paciente tem que ser extremamente rigoroso. Ela está há 7 meses em dieta. Diz ela que a vida dela melhorou radicalmente depois que ela mudou de... É muito complexo o paciente conseguir, porque há contaminação de glúten por muitos alimentos. Se o paciente realmente tem a doença do glúten, ele vai poder ficar com um resíduo ali de síndrome desabsortiva, que pode justificar, inclusive, a síndrome do intestino irritável dela aí, que está confundindo. E aí você observa que a síndrome desabsortiva, ela está se manifestando pela carência de B2, B12. O B2 dela estava em 20. Isso. Foi dosado, então provavelmente ela está caracterizando isso. E a vitamina D, né, surpreende a dosagem que ela faz, mas certamente ela não está absorvendo isso tudo. Por isso que ela fica com um nível sério de 48. Aí vamos à frente aí para ver outras coisas aí, o que encontra. Muito bem. Eu vou passar, eu pedi para você comentar essas imagens, Luiz. Então, tem essa sequência e essa sequência. Então, o problema dela no pé direito. Ela chegou no consultório com um par de muletas, sem edema, sem sinais inflamatórios, ou seja, ela veio porque achou que estava de novo com SUDEC, porque eu tratei dela de SUDEC em 2015. Aí ela já veio com o exame de ressonância, então eu já pude ver. Não vi os outros exames, ela não trouxe exame de sangue, ela não trouxe as outras coisas, não trouxe eletroneuromiografia, eu não tenho outros dados dela, porque ela teve no consultório, se eu não me engano, foi na quarta-feira ou terça-feira da semana passada. Eu pedi alguns exames laboratoriais, então a gente vai tratar ela simplesmente com essa história que ela relata. Então, só complementando, ela tinha o diagnóstico de síndrome do colo irritável antes do diagnóstico de alergia, porque depois que ela fez o diagnóstico de alergia, ela compreendeu e o médico disse para ela que não, o que ela tinha no passado não era nada disso, que ela tinha, na verdade, era um quadro alérgico, e que ela ia mudar a alimentação e melhorou. Ela falou assim, efetivamente eu melhorei. Então, eu estou há 7 meses sem vomitar e sem ter diarreia. Então, nesse aspecto, melhorou muito. Isso. O que me chamou a atenção é que ela relata que não tinha anemia megaloblástica. Não é absolutamente paralelo, linear. Você ter carência de B12 e anemia macrocística. Não é obrigatório ter sempre. Tá. Luiz, o que a gente consegue ver nesse exame de ressonância aqui? A primeira coisa que eu fiquei em dúvida se ela teve um estresse ou não. Se ela teve uma entorse ou se é uma lesão de estresse. Essa é a minha primeira pergunta, eu vou pedir ajuda a você. Na verdade, essa localização ali da cabeça do talos inferomedial com edema é muito sugestivo de fratura e impactação, né? Uhum. Então, aqui, então, sugere um trauma agudo. Se virar o sagital, a gente consegue ver até melhor na próxima. Isso. Então, quando a gente olha aquelas alterações ali de porção da cabeça do talos, ali, porção inferior, com edema que se estende em direção ao colo, sinovite, etc. e tal, isso é muito sugestivo do entorse. Aí teria que ver a questão ligamentar. E outra coisa, ela tem uma área também de fratura e impactação no cuboide também. Então, uma área de esclerose subcondral, com edema associado, processo inflamatório intraarticular, periarticular. Então, o contexto dela é muito sugestivo de uma entorse. Aqui, ó, navicular. Talvez navicular também, uma alteração inflamatória.
Cunhas, né? A gente até tem que cuidar um pouquinho, que entra naquilo que eu falei do artefato, da falta de saturação. Então, porque, por exemplo, aqui já não tem tanta alteração inflamatória, mas, a priori, a impressão que dá, apesar que o ligamento ali fibular está preservado, mas a impressão que dá é que foi uma alteração inflamatória. Aqui, né? Só agora, saindo da minha área, que é de ortopedia e músculo esquelético, mas, na verdade, tendo feito a radiologia geral, a carência de vitamina B12, ela dá a hipovitaminose B12, já que você está falando ali de investigação neurológica e como adendo, ela dá uma alteração axonal a nível cerebral e a nível de medula cervical, que levam a alterações neurológicas secundárias, ou seja, ela pode ter perda de visão, perda de sensibilidade, perda motora, inclusive, tem um caso da minha época que eu ainda olhava neuro, de uma paciente que estava cadeirante por hipovitaminose, tinha alterações de tronco motor cervical, e uma vez que foi feita o tratamento com B12 endovenosa, a paciente voltou a caminhar, andar normal, etc. e tal. Então, essa paciente, eu sugeriria... Wernicke, né? Isso. Que faz essa hipovitaminose B12. Então, como ela tem essas alterações de clonos, alterações de marcha, alterações de sensibilidade, acho que aí vale uma ressonância de encéfalo e de região cervical, com alguém que entenda o que está procurando, porque na verdade os achados são bem sutis de hipersinal, para ver se ela não pode estar fazendo uma lesão de hipovitaminose a nível sistema nervoso central secundária, essa síndrome desabsortiva dela toda. Justificaria, inclusive, talvez até o SUDEC no passado aí que ela teve. Por ignorância, SUDEC. Síndrome de SUDEC é um distúrbio neurológico, no passado era conhecida como doença fraturária. São sintomas inflamatórios pós-trauma. Você faz uma descarga neurológica intensa, o pé fica sudoreico, inchado, e você faz uma intensa reabsorção óssea. Então, você olha a radiografia, parece que o cara jogou água no raio-x e o osso foi como que lavado. Então, provoca uma intensa osteopenia, dói muito, é uma patologia de muito difícil tratamento. Na época, a única coisa que melhorou a dor dessa paciente foi a calcitonina. A gente fez 200 unidades de calcitonina para ela diária durante 6 meses. Ela, após 6 semanas, ela estava com bem menos, uma intensidade bem menor de dor. Ela, inclusive, ela fez calcitonina por iniciativa própria antes de vir no consultório, como ela não melhorou com a calcitonina que ela veio. Hein? Inalatório, inalatório. Calcitonina é produzido no único laboratório no mundo, na França, né, se eu não me engano, e você tem basicamente a apresentação injetável, né, ou nasal. A gente ficou, há uns 2 anos atrás, a gente ficou sem calcitonina no mercado, e agora normalizou aí a importação. Já que estamos em médicas, vamos em médicas também. Essa médica não é do procardíaco, mas tem parentes aqui no procardíaco, é R2 de radiologia. Então, Luiz, R2 sua, será? Ela tem 1,65 m, tá? Pesa 52 quilos, tem 28 anos. Ela passou para PM, concurso de médica da PM, tá? E aí ela precisava fazer o TAF. E ela é completamente sedentária. Ela nunca correu, nunca fez nada, ela, né? Um rato de laboratório, bem branquinha, nada de esporte. Aí o que é opção? Ela precisa treinar. E aí começou a treinar há 70 dias atrás. Tá? E aí fez essas lesões aí. Ó. Luiz. Então, dá para ver que ela tem realmente uma alteração edematosa, inflamatória difusa. Ali no calcâneo, a porção póstero superior, parece que tem uma área de hipossinal, um traço hipointenso dentro desse edema ósseo. Dá para caracterizar ele naquele metatarsal, provavelmente ele é o primeiro, que a gente tem um traço de fratura também com edema. Então, na realidade, visivelmente, né, pega gordura de Cáger, alteração pericapsular, ela tem uma alteração de sobrecarga mecânica difusa, aí também na região do navicular, né, o navicular fraturou, né, fraturou e separou. Então, tem uma sobrecarga mecânica difusa, uma alteração inflamatória crônica disseminada ali, que pega retro, médio e antepé. Então, aí com contexto, realmente parece ser múltiplas fraturas de estresse mesmo. Essa paciente, muito provavelmente, um quadro de osteomalácia, né? Quadro de osteomalácia. Lembrando que nessas fraturas do navicular, né, já que ela iniciou essa atividade física que eu participei também, por acaso,
Não cheguei a fazer fratura por estresse, Mas ficou com dor no pé, não? Canelite. Canelite. Canelite eu fiz. Estresse grau 1. Né? Estresse grau 1, né? Então, O grau mas, 0. faz um mecanismo de cisalhamento em cima do navicular. Né? Que você tem o primeiro método, mas a cunha medial impactando o navicular, e em contraponto você tem um talos do outro lado e, paralelo a isso, no outro pilar, né? Você tem o segundo meta, a cunha intermédia, fazendo um mecanismo de cisalhamento. Isso é típico da fratura por estresse no navicular. Tá ótimo. Só lembrando que existem algumas outras descrições aí de uso de método diagnóstico para fazer fratura de estresse. Eu achei esse trabalho, não conhecia, do Kronleiner, já em 2015, da Universidade de Munique, e ele fez o uso do PET, da ressonância com PET, para fazer o diagnóstico. E aí ele pegou um caso, do raio-x, na tomografia ele consegue ver o traço de fratura, né? Na ressonância ele vê um processo mais intenso no cuboide, e no PET com ressonância ele vê os dois. Eu, particularmente, não achei interessante isso aí, até porque você, muitas vezes, vai se confundir. Aqui parece, pela ressonância, que é um quadro mais antigo, né? Concorda, Luiz? Tem menos alteração inflamatória do que o cuboide, por exemplo. Isso, mas aí quando você faz a ressonância junto com o PET, você vê brilho, quer dizer, então acho que vai acabar confundindo você, em vez de ajudar, não sei. Bom, está descrito aí, pode ser que no futuro a gente consiga alguma orientação para isso. Né? Masculino, 38 anos, pecavo, dor com uma tendinite nos fibulares, sem melhora com palmilha. A dor migrou da região inframaliolar, ele tinha uma dor mais nessa região, tá? E a dor dele agora mais superior. Esse paciente também tinha dor no joelho e na região lombar. Assim. Quando o paciente tem dor em vários lugares, a gente suspeita de uma lesão de estresse, aí, em vez de fazer várias ressonâncias, eu normalmente peço cintilografia. E aí, nesse caso, o paciente mostrou uma área um pouco acima dos malelos com brilho intenso. A gente não pede muita cintilografia, mas em alguns casos tem uma indicação muito boa. Então, lembrando dos ossos que complicam, principalmente o fêmur, a gente já falou na superfície de tensão, patela, córtex anterior da tíbia, como ressaltado pelo Bruno Tebaldi, malelo medial, talos navicular também o Tebaldi ressaltou, o quinto metatarso e o sesamoide do hálux. Principalmente medial. Principalmente medial, isso aí, muito bem. Muito obrigado a todos, foi um prazer contar com vocês, e antes disso vamos dar a palavra para algumas perguntas, não uma, algumas perguntas, do Dr. Jorge Sabino. Assim, algumas especialidades elas são assim, bastante efetivas na sua semiótica, né? Então, um bom exame físico ortopédico, ele pode, assim, por que eu estou fazendo esse questionamento? Né? Porque hoje a gente passa por uma situação que a gente tem que ter uma questão de crise, crise plena, e o custo é um ponto impactante. Até que ponto é necessário a gente levar a tantos exames? Todos os pacientes foram diagnosticados com exame de imagem, ou cintilografia ou ressonância. A pergunta é essa. Precisa, ou só o teu exame físico chega a uma conclusão e você parte com o tratamento? Ou seja, a pauta é que diagnóstico diferencial eu teria que buscar ali para que esse exame que eu estou pedindo corrobore com o que eu estou levantando. Porque às vezes você vai fazer, a imagem ficou linda. Mudou alguma coisa na tua decisão clínica? Nenhuma. Bom, então vamos lá. Final, né? Tá. O diagnóstico, ele só se faz quando existe um grau de suspeição. Se você não tem grau de suspeição em cima dessas lesões, sua dor no joelho fica como uma tendinite da pata de ganso, a dor do tornozelo fica como um entorse do tornozelo, e você não chega ao diagnóstico. Então, você tem que ter pelo menos uma suspeição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o raio-x, que é o exame mais barato, ele nas primeiras 4, 5 semanas, pelo menos, ele é normal. Então, se esse paciente tem menos de um mês de sintomas, o raio-x não vai te ajudar. Né? E segunda coisa, o tratamento para essas lesões, na maioria das vezes, é repouso. Se você conseguir convencer o paciente de que o raio-x dele está normal nas primeiras 4 semanas e que ele tem que ficar de repouso para isso melhorar, eu ia te perguntar, mas doutor, eu não posso fazer nenhum exame para eu ver se eu tenho, e se eu tenho mesmo que ficar parado? A gente está falando de corredor amador, que é absolutamente inquieto, está falando de atletas profissionais ou amadores, que tem uma necessidade de se chegar a um diagnóstico de maneira mais precoce.
A gente poderia tratar pessoas sedentárias, pessoas comuns, com 4 semanas de repouso, pelo menos, e reavaliar. É bem possível você fazer isso, porque o tratamento, na imensa maioria das vezes, é repouso, salvo uma outra exceção. Mas a demanda desses atletas amadores ou profissionais para que se chegue a um diagnóstico e determinar tempo de recuperação e se é necessário afastar da atividade é grande. Só fazer uma complementação, até o Castelo está falando, questão de suspeição de diagnóstico, aí até vai entrar um pouquinho a participação do Luiz. Diagnóstico, às vezes, pode ser simples, né? No próprio exame físico, a suspeição alta. Agora, se você deixa de passar num paciente desse de alta demanda, um atleta que tem uma lesão muito mais grave, seja até uma infecção ou uma lesão neoplásica óssea, que faz diagnóstico diferencial, se pegar uma reação periosteal, que faça um diagnóstico, isso você tem um exame de qualidade, com bastante detalhe, vai dar condições de um radiologista falar, olha só, você pode até suspeitar de alguma coisa, de uma fratura por estresse, mas olha que pode ter uma coisa muito mais grave, muito mais séria, e num atleta de alto rendimento, você condiciona a vida dele em outro caminho. E nesse caso especificamente, por exemplo, a radiografia, ela não só é muito pobre nas primeiras 4 semanas, como até 60% dos casos ela não faz diagnóstico, mesmo com a fratura já presente. E eu acho que, levando em conta a prática ortopédica, e a radiologista pode ajudar, na realidade é o seguinte, a priori também é um exame de base, é um exame basal do paciente que vai ser feito para controle pós-tratamento. Aí a ressonância, apesar de um método caro, ela tem um papel muito importante, porque ela vai realmente mostrar a perda dessa alteração inflamatória, a redução desse processo inflamatório e, eventualmente, a melhora do traço de fratura. Então, como aquela paciente que você mostrou, que ela não melhorava nunca, e, eventualmente, o paciente pode esconder o exercício, ele pode estar fazendo, existe também uma maneira de se acompanhar esse paciente imagiologicamente e ver se ele está reagindo, se ele está respondendo a essa conduta terapêutica que foi instituída. E outra coisa, a gente tem que lembrar, por exemplo, nesse caso especificamente, eu vejo que ele tem uma fratura de estresse, mas ele tem um encurtamento do menisco medial, ele tem uma perda condral, ele tem uma sinovite. Eu acho que, saindo um pouco da questão da fratura e da reação de estresse, naquela paciente que estava anterior do quadril, a gente via que ela tinha um ligamento redondo espessado, irregular, grosseiro. Então, a gente consegue categorizar que esse paciente ele tem aquela alteração inflamatória, aquele quadro clínico que está levando ao médico, né, ao médico assistente, mas a gente eventualmente consegue dar outros comemorativos. Opa, essa paciente realmente ela tem uma sobrecarga, ela tem uma alteração crônica, ela tem uma instabilidade, e que aí a gente consegue corroborar um médico assistente que pode ter uma causa oriunda dessa reação de estresse, que não só por uma sobrecarga mecânica, mas por outras causas. Né? Vamos pegar, só para tentar responder você. Eu vou pegar esse caso aqui. Eu resumi bastante esse caso, eu voltei nele especificamente porque o Luiz já pegou aqui. Olha só, isso aqui é uma imagem pós-artroscopia. Esse paciente, ele fez uma meniscectomia medial. Esse paciente tinha dor no joelho já. Ele já vinha com um quadro arrastado de dor. Na imagem anterior, ele não tinha reação de estresse, mas ele operou o joelho e ficou sem dor. Então, ele provavelmente parte dessa dor realmente vinha do menisco, mas já com alguma sobrecarga, assim. Castelo, 42 anos, um genovário e uma lesão que eu não sei se é degenerativa, eu não posso afirmar para você porque eu não vi a ressonância prévia. E aí o cara faz uma meniscectomia e volta a correr. Você acha que isso colaborou de alguma maneira para esse... Tem a menor dúvida, você tirando o menisco, você aumenta significativamente a carga passando por esse compartimento medial. Se isso não for feito de maneira bem gradativa, a chance de uma fratura por estresse correr é bem maior. Então, geralmente, nesses pacientes pós-artroscopia, 40, 50 anos, quando a gente acha que vale a pena fazer, eu seguro eles com muleta por no mínimo 15 dias. Quanto mais velho, mais tempo. Às vezes chega a 1 mês de muleta carga parcial para você deixar esse osso acompanhar a lei de Wolff, se remodelando, e acostumando com essa nova carga em cima dele. Aí suponha que esse paciente tenha infartado aos 39. Esse aqui. E aí o cardiologista dele falou assim, você tem que correr, você tem que fazer atividade física intensa. Aí eu não faço, eu pego essa imagem, ou uma imagem sem diagnóstico pleno, e digo o seguinte, você vai ficar 4 meses de repouso. Mas ele fala assim, mas o meu cardiologista mandou eu andar, como é que eu resolvo? Eu pediria para ele fazer natação.
Está resolvido. Ou seja, ele não vai fazer um esporte de impacto. O cardiologista não precisa de um esporte de corrida. Ele precisa de um esporte aeróbico, né, para condicionamento cardiovascular. Então, você pode mudar a modalidade. Mas a questão, Marcos, que eu estou levantando é o seguinte. A dimensão é muito grande dessa questão. Até do aspecto clínico também, a gente pede exames de uma forma exagerada, sem ele estar contribuindo para o que eu vou fazer. Então, assim, até agora, eu não me convenci que ali no teu primeiro exame clínico, esquece aquele exame lá, certo, você já traçou uma conduta para ele. Você já identifica, olha, pelo teu perfil, pelo o varo, isso, alteração de eixo, você tem alta probabilidade de ter lesão do menisco e de estresse. Então você tem que fazer o repouso, reiniciar paulatinamente para você remodelar o osso. Então o tratamento, o diagnóstico está estabelecido, o tratamento também. O que a ressonância vai acrescentar? Nada, a não ser o que ele falou, acompanhamento. O que a clínica vai dizer isso? Se ele parou de ter dor, tolerou, progrediu o estresse, o esforço, sem sintomas, está feito o resultado, tá mesmo que apareça aquela imagem. Então, a preocupação é porque nós estamos causando, induzindo os pacientes a acharem que fazer um exame está contribuindo para eles. Por quê? Porque a gente é permissivo. Como você falou, o cara é um atleta de alta performance. Ele não vai sossegar enquanto não fizer uma ressonância. Vivo isso dentro de casa. Meu filho faz jiu-jitsu, cada lesão vai lesionar, não tem a menor dúvida. Vai ter lá um arm lock, um leg lock, vai lesionar. Vai fazer ressonância toda vez para ver o que? Está lesionado. O que você tem que fazer? Repouso, começar tudo de novo. Então, essa é a preocupação. A pessoa fica com a sensação. E meu filho, enquanto não fez o raio da ressonância, para mostrar o que já sabia, ele não sossegou. Viu, tem a lesão. Tá bom, vou fazer o que eu preciso fazer. Isso, em muitos casos, acontece mesmo. É isso mesmo, então tá bom. É só para saber, é 1 mês e meio mesmo parado, né? 1 mês e meio parado. Por quê? Tá bom. Uma certa, assim, a nossa sociedade, ela está sendo permissiva pela facilidade do exame. Mas nós estamos pagando um preço atual disso, que é um custo exagerado e falência de um sistema. Então, eu acho que a gente tem que começar a repensar nisso. Eu estou sendo filosófico. Eu concordo com você. Esse caso especificamente, o exame, sim, não, pode ficar. Esse exame especificamente serviu para convencer o paciente de que ele não podia correr. Então, depois desse exame, depois que ele fez a fratura, que a gente explicou para ele, olha, você fez a fratura porque você tem um desvio de eixo, você já operou esse menisco, né? Você não tem essa parte interna do menisco, então isso ajuda, faz uma sobrecarga mecânica. A alteração de eixo faz uma sobrecarga mecânica. Você deve procurar um esporte em que você não faça ciclo repetido sobre o seu joelho. Então, esse paciente está fazendo academia com o transport, no transport ele está sem dor, e está fazendo bicicleta também, ergométrica. Então, resolvida a vida dele. Tebaldi, comentário? Castelo? Então, temos mais uma pergunta. Seu nome? Viviane. Obrigado, Viviane. Vamos lá, deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é Viviane, eu sou podologista, tenho nível superior em podologia e eu faço muito uso do palmilhamento, né? Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês, até inclusive nesse caso, como que vocês tratam a palmilha e como que funciona a indicação dela para os pacientes com genovário, genovalgo, reposicionamento de joelho, reposicionamento do pé? Esse paciente especificamente foi tratado com palmilha. Esse paciente tem uma tendinite no... Ele tem também, quer dizer, além da lesão que ele fez na fratura de estresse, ele tinha realmente um quadro de tendinite, né? Só que ele continuou com o esporte e acabou fazendo uma fratura na fíbula que não é tão incomum assim. Às vezes o diagnóstico não sai, mas a fratura de fíbula, ela por estresse, é relativamente comum. Para algumas patologias de pé, a palmilha ajuda muito, assim. Nenhum de nós aqui é subespecialista em pé, assim.
Eu faço mais medicina esportiva, o Dr. Castelo faz mais a parte de joelho, o Dr. Bruno faz mais a parte de ombro, mas eu posso dizer para você que o uso de palmilha ortopédica ajuda muito. Tem algumas patologias, por exemplo, metatarsalgias, palmilha muitas vezes resolve o quadro, né? A maioria dos meus pacientes, quando vem com quadro de metatarsalgia e a gente acaba resolvendo justamente com o uso da palmilha. E a palmilha que eu faço utilização é a postural, né? Que é a que ativa receptores para trabalhar mais o músculo e não só a mecânica do pé, mas mais a parte postural, né? Ativando receptores para diminuir a hipotensão de músculo, aumentar um pouquinho a tonicidade de músculos, para melhorar o sistema todo, todo o conjunto, né? Não só lá a parte específica do pé. Tá ótimo. Tem uns casos que a palmilha ela absolutamente resolve o problema. Isso. Síndrome do estresse medial em quem tem pé plano. Isso aí, se você não corrigir o pé plano, você não resolve a dor do cara. Pé cavo com tendinite dos fibulares, com fratura por estresse do quinto. Você não pode deixar o cara com pé cavo, fratura por estresse do quinto e voltar a correr sem palmilhamento. Então, algumas situações... Eu trabalho com uma atleta, Mirella Saturnino, que é da Marinha, e a princípio ela chegou lá na clínica com quase 300 quilos de pressão em quinto metatarso. Ainda não estava fazendo ainda uma fratura por estresse, mas sentia muita dor em quinto metatarso. Então, a gente já conseguiu diminuir um pouquinho isso e tentar resolver um pouquinho e prolongar mais o tratamento. Obrigado, Viviane. Muito obrigado. Daqui a 2 semanas teremos uma discussão sobre encurtamento do jejum encurtado, protocolo de jejum encurtado para cirurgia. A gente já faz aqui no Procardia com o uso do Frisubin Juice, mas vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Vamos ter um colega, o Rafael, vai vir aqui falar um pouquinho sobre a gente. Muito obrigado a todos. Mas é. E um bom clínico, eu vou me meter sem ortopedista. Só clínico, a radiologista, técnico de raio-x. Centro cirúrgico, ele comanda intensificador, ele faz o jejum, ele se mete na anestesia, ele faz a hack, ele faz trabalho laboratório, trabalha em tudo.